Sejam muito bem-vindos a mais uma live literária. Tudo bem? Estamos aí em plena quarta-feira, dia 18 de outubro, para bater papo literário, divulgar autores nacionais, fazer sorteio da Boas Risadas e, claro, livros. Livros para todos os lados, do jeitinho que a gente gosta. Lembrando que todas as entrevistas podem ser assistidas pelo canal do YouTube, Spotify, Anchor e Amazon Music, do Livro Não Me Livro. Então já corre lá, já se inscreve para acompanhar todas as entrevistas que são geradas diariamente aqui no canal, tá bom? Muito bem, para a gente dar continuidade nessa quarta-feira literária, a gente vai bater um papo, conhecer um pouco mais, trocar uma ideia com o autor nacional Josué Dantas. Ele que tem alguns livros já publicados, super topou bater papo com a gente sobre Peter Pan, uma nova aventura. Legal, né? E aí, obviamente, que a gente vai conhecer mais sobre construção de personagens, desenvolvimento do enredo, projetos futuros, entre outras coisas. O pessoal que está entrando, sejam muito bem-vindos, bem-vindas. Josué, querido, vou te enviar o convite. Chegou aí? Josué. Aí nessa câmerazinha, porque não está sendo sinalizado. Mas aí, ó, adicione um comentário. Clica aí. Bom, você já enviou aqui, eu vou aceitar aqui. Josué, aqui está dizendo que você não pode participar. Vê se tem alguma permissão aí sua que esteja pendente. Microfone, vídeo, áudio, contatos. Vou tentar aqui de novo. Ah, ele saiu. Josué? Eu não estou vendo o nosso autor, gente. Josué. Vocês estão vendo ele aí? Josué, querido, você está me vendo? Aqui está aparecendo? Josué? Estou ouvindo. Eu vou pedir para você ajeitar o teu som, porque está dando um retorno. Eu não estou te vendo. Você está me vendo? Está ouvindo? Eu estou te ouvindo. Você está me vendo? Estou vendo. Vendo e ouvindo. Então, olha só. O bug do Instagram agora não está deixando eu ver o nosso autor. Mas a nossa entrevista vai para todas as plataformas com nós dois aparecendo. O pessoal que está chegando aí vai ver normalmente. Eu é que não estou vendo, tá? Então, não se preocupem.
Josué, querido, seja muito bem-vindo ao meu projeto. Tudo bem com você? Tudo bem, muito obrigado. Eu é que agradeço você super topar bater papo sobre o teu livro aqui no meu projeto esse mês. E é tua primeira live? Não, a minha segunda, mas em podcast é a primeira. Ah, que delícia! Você já fez live falando das tuas obras? Já fiz uma. Inclusive, acho Foi o quê? que Pela foi esse mês. editora? Foi pela Hã? editora. Foi pela editora. Ah, que bacana! Você é de qual lugar do Brasil? Sou do Rio de Janeiro, Duque de Caxias. Duque de Caxias, eu sou da Tijuca! Ih, Vamos tomar pertinho. um café? Com certeza. É difícil encontrar do mesmo estado. Ai, que delícia! Aliás, a Mariana Romã, eu acho que ela tá aí na live. Mari, um beijo para você. Ela tem me apresentado muitos autores do Rio de Janeiro. Quando completar um grupão aí, eu acho que vale a pena a gente marcar um encontro, né? Ah, com certeza. Ai, que delícia, gente. Que coisa boa. Tudo do Rio de Janeiro. A Mari tá aí. Você mesma. Oi, Josué, querido. Eu estou aqui com o teu livro, Peter Pan, Uma Nova Aventura. Você tem ele físico aí? Tenho. Vou pegar ele aqui. Você pode mostrar ele pra gente? Mostrando aqui. Não tá pra ver não, né, você? Eu não consigo ver. Consegue. Gente, vocês devem estar vendo aí a capa do livro, né? Olha essa capa. Olha os detalhes dessa capa. Josué, que capa maravilhosa. Não me diga Muito que isso é linda. coisa de Mariana. Ah, com certeza. Capa é com ela mesma, cara. Essa Mariana, ela é danada. Demais. Eu tô aqui com a capa amplificada, né? Porque eu tô vendo ela digital e vejo os mínimos detalhes da capa. Gente, isso na capa, gente, são estrelas, parecem pontos, mas não são, são estrelas. Tem a sininho ali em cima. Para Sim. quem não consegue visualizar os detalhes, a sininho tá ali em cima, perto desses troncos da árvore, né? Que eu acho que são troncos, estrelas por toda a capa. E o Peter, esse perfil do. Gente, tá linda essa capa, tá maravilhosa. Foi uma ideia sua total da Mari, Josué? Foi dela. Eu passei para ela a sinopse do livro, falei um pouco sobre como era, aí ela pegou essa ideia e transformou na capa, né? Deixou algo mais visual. E quando você viu, você falou, meu Deus, é essa? Com certeza, combinou demais com a história, a ampulheta assim no fundo da silhueta do personagem. Sim. Combinou demais. Tá lindíssima essa capa. Agora, esse livro não é o único que você tem publicado, né? Não, esse é o mais recente. Você tem quantos livros hoje publicados? Publicados eu tenho 3, que é esse do Peter Pan, eu publiquei ano passado, na verdade esse ano, e tem o meu romance solo, que é o Fadas, que foi o primeiro solo que eu escrevi, foi lá em 2018 que eu publiquei também com a editora Quimera, e tem o primeiro de todos, que foi um que eu escrevi com ela, com a Mariana, que é o Sobre Segredos e Sombras. Sobre Segredos e Sombras. Eu tenho ele aqui também. Então, mostra pra gente, por gentileza. Só para eu entender, o seu primeiro livro, solo, foi em 2018. E depois você teve uma parceria com a Mariana. Esse da parceria fala sobre o quê? Então, primeiro foi esse da parceria. O que eu publiquei, na verdade, foi o primeiro. Aí eu terminei de escrever o meu solo. O meu com a parceria com a Mariana se chama Sobre Segredos e Sombras. Ele fala sobre um homem que é... Quando a gente para analisar, ele é um psicopata, na verdade. É uma história que se passa no Rio de Janeiro, inclusive.
é uma história de terror. Eu vou tentar achar aqui a sinopse para mostrar pra você. Tem na Amazon? Eu não sei se ainda tem lá, Qual é mas o pode nome? digitar aí, sobre segredos e sombras. Repete o nome para mim, por favor. Sobre segredos e sombras. Sobre segredos e sombras. Não. O que tem aqui, ô Josué, é o aproveite as oportunidades. Esse é seu? Não, esse não. Não, é um Josué também, Dantas. Engraçado, né? Coincidência. Ah, a Mariana falou aqui, tá na loja da Quimera só. Ah, tá na Quimera, entendi. Você teve participação no Príncipe dos Esquecidos? Eu fui o editor. Ah, porque teu nome apareceu aqui, agora eu entendi. Sim. O autor é o Jean mesmo, mas eu participei como editor. Muito bem. E como é que foi essa parceria com a Mariana de produzir um psicopata? Tudo começou com um sonho que ela teve. Ela teve sonho e aí me jogou a ideia. Escreveu até um pedaço da história. É uma história bem mais curta, na verdade. E aí ela chegou para mim e falou: olha, escreve aí, vê o que você acha. Aí eu li, começamos a ter ideias, começamos a formar o que aconteceu ao longo da história. Aí eu falei, cara, eu vou escrever sobre isso, você escreve sobre isso. Aí a gente juntou tudo no final. Como foi uma história mais curta, foi mais fácil de desenvolver. Mas foi bem bacana. Imagino. Mariana é maravilhosa também, né, gente? E aí o Peter Pan, como é que nasceu o Peter Pan? Também foi uma proposta dela. Peter Pan, no caso, já é uma história que existe, né? A gente conhece. Aí a ideia foi reescrever uma releitura. Podia pegar os elementos do Peter Pan, os elementos da fantasia do Peter Pan, mas eu podia criar uma própria história. Ela me deu uma liberdade. E aí, com releituras, né, a gente tem uma grande liberdade. A gente pode pegar o que já existe, colocar personagens novos. Tem personagens novos, não só os que a gente consegue resgatar da história original. Tem bastante coisa nova. O Peter Pan não é exatamente o protagonista. Tem outros vilões também. É uma história que ficou bem mais livre. A gente pode dizer que é uma espécie de fanfic ou não? Não chega a ser uma fanfic. É mais uma... Como eu retomei assim, a história original, criei a minha própria a partir do que já existe, assim, de um clássico, vamos dizer assim, a gente chama mais de releitura. Ah, entendi. Bom, Peter Pan, uma nova aventura. Após a partida de Peter Pan, Auguste, um menino órfão do mundo humano, é recrutado para defender a Terra do Nunca, dos perigos ali vividos. Você falou que inseriu novos personagens. Quem são esses personagens? Bom, os personagens que eu coloquei, alguns deles são os amigos do August. O próprio August, né? August não é um personagem que existe na história original. O August é um personagem que eu consegui inserir. Coloquei o Harry e o Neville, que foram dois amigos dele, do orfanato, inclusive. Tem uma fada também, chamada Rosella, que eles só encontram ela lá na Terra do Nunca mesmo, quando eles conseguem viajar para lá. Os personagens novos, os principais são esses. O August, fala um pouquinho dele, quem é esse personagem? Falo assim. O August é um personagem que ele mora no orfanato, só para garotos, lá em Londres, de 1915. Nessa época estava acontecendo ainda a guerra. Como todo menino órfão, ele se sente aquela angústia de estar se sentindo sozinho, porque foi abandonado. E lá eles têm uma amiga escondida. Ninguém pode saber que existe que uma menina fica lá visitando eles, porque o orfanato é só para garotos, e aí eles têm uma amiga chamada Mia. E ela, vamos dizer assim, é um ponto-chave para levar todos eles para a Terra do Nunca, o August e os dois garotos, os amigos dele. Os amigos do August são o Harry. E qual é o nome do outro? Neville. Never. É isso? Neville.
Neville. Harry e Neville. Qual é o papel desses dois amigos na história? Olha, é basicamente, sabe aqueles personagens que não são o protagonista, mas são aqueles que te cativam, que fazem você rir, que estão lá para apoiar o personagem, que estão lá para ajudar nas decisões, na tomada de decisões, achar o que precisa encontrar, buscar aquilo que eles estão procurando durante a aventura, durante essa nova aventura. É que eu não posso falar tanta coisa assim, porque acaba dando um spoiler, mas eles ajudam ele bastante a encontrar o que é preciso. Inclusive sobre ele mesmo. Muito bem. Quando você fala do orfanato, né? Você dá descrição do orfanato, você insere o leitor nessa atmosfera do orfanato ou não? Sim, também. O orfanato aparece mais no início, quando ele está lá no mundo humano mesmo. Quando ele vai para a Terra do Nunca, já não é tão falado assim. Mas a gente consegue ver ele no orfanato, ele no refeitório, ele fugindo eles chamam as mulheres de branco, que são as mulheres que cuidam deles. Eles fugindo delas, que elas são, vamos dizer assim, um pouco mais duras, um pouco mais severas, e eles, como crianças, estão fugindo, estão correndo. Tem uma cena logo no primeiro capítulo que um deles pega a comida do refeitório e começam a fugir das empregadas, das mulheres de branco, das cuidadoras. Qual é o nome do orfanato? Não coloquei um nome específico para o orfanato, não chegou a ser um ponto tão importante assim para a história. Entendi. O August tem quantos anos na história? O August tem 12. Tem 12 anos. Estamos falando aí de crianças saindo da infância e entrando aí na adolescência, né? 12, ainda mais menino. Bom, ele só não esperava ser arremessado em uma terra com fadas, sereias, magia e sombras malignas sedentas por destruição. Ô Josué, como é que ele sai desse mundo humano e vai para essa terra cheia de magia, de sereia, de fadas? Como é essa transição? Bom, essa terra, ela é a Terra do Nunca, né? O que a gente conhece como a Terra do Nunca. Essa transição dele do mundo humano para essa Terra do Nunca, para essa ilha, acontece bem perto do orfanato, inclusive. Acontece no início do livro. Não é bem um spoiler, porque a gente sabe que a maior parte da história se passa lá na Terra do Nunca mesmo, na própria sinopse diz isso. E eles encontram uma passagem secreta, não vou falar qual a passagem, para deixar um pouquinho de gosto para vocês, mas existe uma passagem secreta que eles encontram e uma personagem que eles conhecem do mundo humano que leva eles para lá. Ela já conhece aquele lugar e ela leva eles para lá. Mas tudo é escondido, ele não sabia que ia aparecer lá, ele não sabia que eles iam chegar naquela ilha, eles só passaram por ali e chegaram lá. Quando ele foi ver, já estava lá, já estava com as sereias, com as fadas na ilha. Essa personagem que ajuda eles, né, que transporta eles para lá, se você falar dela, é spoiler? Não, ela aparece bem no início do livro. Mas assim, ela é aquela amiga que eu falei no início, que eles estão escondendo ela, que não pode aparecer, mas ela sabe de muito mais coisas do que aparenta. Isso é bem no início, não chega a ser um spoiler não. Muito bem. Agora, onde é que o Peter Pan entra nessa história? Ou ele não entra? Ele entra. O August, ele é o personagem principal, né? Mas quando a gente vê assim Peter Pan, a gente já imagina que é ele, que ele é o personagem principal, que ele vai aparecer a qualquer momento. Mas o que acontece? Quando eles entram na Terra do Nunca, ele pergunta sobre o Peter Pan, porque ele percebe, tá? Entre a Terra do Nunca, eu tô aqui, existe. Então os personagens também da história devem existir. Eles descobrem sobre a Sininho, ele descobre sobre a Princesa Tigrinha, descobrem que derrotaram o Capitão Gancho. E aí, onde é que tá o Peter Pan? Né? O que aconteceu com ele? Se tudo isso existe, então ele também deve existir. E aí eles contam que o Peter Pan foi embora. Ele foi embora com a Wendy e o motivo de terem trazido o August para lá é que agora ele vai ser o novo menino perdido, o novo líder dos meninos perdidos. Recrutaram ele.
sem saber de nada, aí só foi. Gente, que genial isso! É. O Peter Pan aposentado, vivendo com a Wendy, e o August É. sendo aí dos Meninos Perdidos o novo líder. Eu adorei isso. Agora, ô Josué, como é que essa ideia surgiu? Porque, assim, uma coisa é a gente usar os personagens de uma história que já existe, modificando a própria história. Outra coisa é você inserir novos personagens para desenvolver uma trama dentro do cenário que já existe. O que Uhum. te inspirou a fazer isso? Bom, eu assisti os filmes originais, né? Tem alguns filmes, li os livros originais também. Tem um pássaro no livro que não aparece nos filmes. E aí eu coloquei esse pássaro na história. Eu mudei o nome dele. O pássaro não é tão relevante no livro original. Mas eu quis colocar um pássaro lá que também é tipo uma figura muito sábia da Terra do Nunca. Ele sabe de bastante coisa. Inclusive sobre o Peter Pan. Existem algumas coisas sobre o Peter Pan que precisam ser descobertas porque começam a achar muito estranho o Peter Pan, que era um garoto que morria de medo de crescer, ter ido embora com a Wendy para viver no mundo humano. Então eles começam a descobrir, começam a suspeitar que existe alguma coisa errada. E aí parte da história é de descobrir assim o que realmente aconteceu com o Peter Pan. Foi muito bom assim buscar personagens novos. Eu quis explorar mais a parte das fadas. Coloquei uma outra fada além da Sininho, que é o que a gente mais conhece. Então assim o processo foi, eu acho que foi bem tranquilo na verdade, porque eu já conhecia a história. Então assim, como eu queria mudar algumas coisas, personagens novos também tinham que aparecer, tinham que ter um papel na história. Foi um processo que puxou o outro, não foi algo tão complicado assim, não. Ah, entendi. Quer dizer, tem muita fantasia, mas teu livro também tem muito suspense Sim, e drama. bastante. Tem um pouco de drama em uma personagem específica, Quem é essa personagem? a Sininho. Ai, gente, adoro o Sininho. O que você fez com a Sininho nessa história? Olha, a Sininho, a gente consegue ver até na história original que, assim, ela, por ser uma fada, isso é explicado lá, ela por ser muito pequena, por ter um coração muito pequeno, só um sentimento cabe por vez, não consegue ter muita coisa. E aí, a Sininho, a gente vê que ela consegue ser bem ciumenta quando ela quer. Ela sente ciúme da Wendy, sente ciúme dos amigos, exclusivamente do Peter Pan, na verdade. E aí ela fica pensando sobre o August também. Ela tem uma amizade com o August, ela fica com ciúme do August. Então eu explorei um pouco esse lado ciumento, esse lado um pouco mais sombrio, assim, com o que ela faz, com o ciúme dela, nessa parte da história da Sininho. Dei Ai, um holofote, assim, na Sininho, nessa história. tô achando que a Sininho virou uma psicopata nesse livro, gente. Tô achando que ela virou uma vilã nesse livro. E eu amo a Sininho, gente. Eu amo, amo de paixão a Sininho. Na verdade, a Sininho era muito apaixonada pelo Peter, não era? Sim, eu adorava a amizade dele, mas antes era só ela e ele, e aí tinha os meninos perdidos, mas assim, se sentia especial demais. Quando a Wendy chegou, ela começou a se sentir mais deslocada, começou a sentir como se estivesse perdendo o posto dela, mesmo que fosse pontos completamente diferentes. Mas ela sentia isso, se sentia um pouco inferior. Ah, entendi. Agora, tem um filme do Peter que é com o Robbie Williams, ele já até faleceu, que me marcou muito mais do que qualquer outro filme do Peter. Eu não sei se você já viu ele, É um que fala sobre ele o gancho, né? e foi quem fez, foi o Robin Williams, e ele vai para a Terra do Nunca, ele era o pai da Wendy, se eu não me engano, e ele vai para a Terra do Nunca, e é ele que vai ali pegar o Capitão Gancho, e tem os meninos perdidos. Nossa, tem uma cena que esse filme faz muito, muito a minha infância. A Mariana tá falando de Volta à Terra do Nunca. Eu acho que é esse. Acho que é. Quem não
assistiu, assista. O filme é antigo, eu acho que é de 92 ou 94. Lindíssimo sobre o Peter Pan. E fala muito sobre amizade, né? Amizade de uma forma bem, bem lúdica mesmo. Bom, agora Auguste precisa desvendar os segredos por trás das sombras e salvar a ilha com a ajuda de Sininho e seus novos amigos, enquanto descobre mais sobre si mesmo e o que realmente aconteceu com Peter Pan. Você falou que evidenciou fadas na tua história. Qual o papel das fadas, das sereias na tua trama? As fadas, elas têm uma certa preocupação com o que está acontecendo com as sombras. Elas precisam tem uma parte que fala sobre um meio de proteger. Aí o pessoal tem que ler o livro, né? Mas, assim, elas têm tem que ter uma certa fé na pessoa. Então, a parte das fadas, eu acentuo mais enfatizo mais para Sininho e para essa outra fada, que estão lá ajudando, estão lá, de fato, na história, na narrativa. As sereias, elas têm um papel mais sombrio. Elas são aquelas que fazem acordos, são aquelas que atraem as pessoas que aparecem por lá para o lago. No filme do Peter Pan fala que as sereias podem parecer encantadoras, mas elas te puxam pro lago, te afogam, te comem. Elas também têm esse papel lá. Você colocou as sereias como as vilãs da tua história? Olha, em parte elas têm um quesinho assim no que está acontecendo de ruim. Elas não chegam a ser as vilãs assim em si, mas elas contribuíram. Elas têm um pezinho ali na parte do vilão. Agora, qual é o maior conflito da tua história? Quem é que aparece ali para dar aquela sacudida nos personagens diante de conflito, ou de lutas, ou de dilemas? Olha, o que a gente consegue ver assim, muito claro é que eles precisam deter as sombras. Mas existe uma questão, assim, um dilema bem forte, tanto em relação ao Peter, tanto em relação ao August, um pouco também, em relação ao medo de crescer. Porque eles são crianças, estão nessa fase aí adolescente, e aí o Peter, principalmente, ele tem um medo de crescer, um medo muito forte. Escritório, casamento, tudo que envolve a vida adulta, assim, ele começa a ter um certo pavor, o Peter Pan. E o August, quando ele chegou na Terra do Nunca, ele começou a ver que, poxa, não preciso voltar para o orfanato, não preciso voltar àquela vida para crescer um dia e saber, quem sabe o que eu vou ser, o que eu vou fazer. Então ele também começa a ser, vamos dizer assim, enfeitiçado por essa ideia de não crescer. Então tem um conflito muito grande com essa questão do medo de crescer, assim, a questão mais pessoal, sabe? Em relação a Sininho, eu falei que ela tem um conflito com o ciúme dela, com o apego que ela tem a algumas pessoas, e isso prejudica demais prejudica a personalidade dela, a atitude dela, na verdade, com o que ela faz com as pessoas. Mas em relação à aventura, à luta, assim, tem um conflito com as sombras, que falou na sinopse, né, são sombras malignas por destruição. Elas invadiram a Terra do Nunca e elas têm um poder. Quem assistiu Stranger Things, a última temporada, vai pegar. Tem o Vecna do Stranger Things. Ele consegue entrar na mente da pessoa, transformar aquilo em um pesadelo. Só que lá ele consegue fazer isso, mas não mata. A sombra não mata exatamente. Mas ela consegue transformar somente um pesadelo e te leva para uma terra das sombras. Existe a Terra das Sombras também. Elas te levam para lá e ficam trabalhando na sua mente. Eles precisam deter essas sombras, expulsar de lá. Gente, meio macabro isso, né? Eu adoro. Agora, tem 2 pontos aí, a Mari tá falando aqui, não se apeguem a nenhum personagem. Ah, gente, impossível. Impossível. Eu já tô apegada já. Não tem jeito. Nem conheço o Augusto. Tarde demais. Tarde demais. Tem 2 coisas aí, ô Josué, que me chamam a atenção. Primeiro,
é o cenário que você criou da Terra do Nunca. Fala pra gente, quando o Augusto chega nessa Terra do Nunca, como é que é essa Terra do Nunca? Ele para no meio da floresta mesmo. Ele encontra, ele vai com uma personagem para lá. Só ele e a personagem que chegam lá. Ele se depara, né, um susto muito grande por conta das árvores, por conta da quantidade de sóis que tem lá, porque não é só um sol, existem vários. Quando anoitece, ele consegue enxergar várias luas, o tempo lá se passa de forma diferente. Ele é acolhido na casa de uma personagem que também aparece nos filmes e no livro, mas ela é um pouco conhecida, que é a Princesa Tigrinha. Eu gostei bastante de dar uma ênfase para ela, uma personagem que eu achei que ficou bem legal nessa história. E ela é bem diferente da Sininho, no quesito de estar mais animada, de estar abraçando, de ser mais otimista, de achar que vai dar certo. E ela chega, fala com ele, recebe ele, fala sobre ele se tornar um novo menino perdido, dá conselhos para ele. É muito bom. Mas ele toma esse susto. Ele toma esse susto, sim, quando chega lá. A Terra do Nunca do Josué parece Bangu. Só para cada um. Muito bom isso, gente. O outro ponto, Josué, que eu ia te perguntar é o seguinte. A gente sabe que em Peter Pan a gente tem os meninos perdidos, né? Os garotos perdidos. Na tua história, nessa nova aventura, você coloca outros personagens para dar dinamismo na narrativa? Você fala sobre os outros garotos perdidos? Ou não? Você só centraliza o teu enredo nesses personagens específicos? Sim, eu centralizo mais nesses personagens, porque o que acontece? Ele chegou lá para ser recrutado como novo líder dos Meninos Perdidos, e ele ficou responsável por buscar novos Meninos Perdidos, porque os outros foram embora com Peter Pan. Então, assim, eles precisavam de pessoas para proteger a Terra do Nunca. E como eles foram embora, e só crianças entram na Terra do Nunca, precisavam ser as crianças. Mas o que acontece? Os amigos dele aparecem depois. Então fica ele, os dois amigos dele, do orfanato, a Sininho, a outra fada e a Princesa Tigrinha. E aí lá eles vão precisar resolver a questão das sombras, o que está acontecendo na Terra do Nunca por causa da invasão das sombras. Eles vão ter que encontrar um livro que é guardado por aquele pássaro, que é o livro que fala como subir assim, uma barreira protetora, chamado Encanto lá, para impedir que as sombras fiquem lá, para expulsar e impedir que elas voltem. Só que nisso tudo ele vai descobrindo sobre ele, sobre a relação que ele tem com os personagens de lá. Ele descobre sobre o Peter Pan, o que realmente aconteceu com ele, se era tudo verdade o que diziam. Acaba descobrindo um outro segredo junto com o livro. Quando eles encontram o livro, acabam encontrando um outro segredo. Aí vai vindo um plot atrás do outro. Aí vai ter que descobrir assim, uma coisa atrás da outra. Não centralizei em Novos Meninos Perdidos, mas vamos assim, os Novos Meninos Perdidos foram o August e esses dois amigos dele, resolvendo a questão inteira com os outros. Muito bem. Lembrando que o livro tem 214 páginas, né? No físico também? 240. O digital foi um pouquinho menos. Ô, Josué, lê um pouquinho da tua história pra gente? Deixa eu pegar Pode ser do início, do meio, do fim, o que você quiser. Deixa eu pegar aqui. Lembrando, gente, que eu vou botar para vocês aí o link do site da Amazon na live, para que vocês consigam ter vantagens na hora de adquirir o e-book do nosso autor, tá? Peter Pan, uma nova aventura. Tem uma parte no início dos capítulos que a gente colocou um trecho. Em cada capítulo a gente colocou um trechinho do que acontece, para dar um gostinho do que vai acontecer no capítulo. Eu vou pegar uma aqui, que eu acho que é até um tema bem legal para a gente falar, até inclusive sobre livros de fantasia.
capítulo 10, o título é As Histórias que Não Contamos. Tem um trechinho que fala: as fadas não se importavam com anos ou contagem de tempo. A longevidade vinha impressa em suas almas. Logo, não havia por que se preocupar com isso. Eu gosto muito de livros que falam sobre questão de passagem de tempo e de imortalidade. Eu gosto bastante porque as pessoas encontram uma certa beleza na imortalidade. Aquela coisa de você não envelhecer, aquela coisa de você não morrer, aquela coisa de você viver todos os prazeres que você puder sendo jovem, para sempre. Pelo tempo que o mundo for mundo. E as fadas, elas têm isso, elas não são imortais, mas elas têm uma longa existência nessa parte do Peter Pan. No Peter Pan original, elas têm uma vivência mais curta. Eu gosto bastante de que a gente consegue ver o preço da imortalidade, né? A pessoa, quando ela é imortal, ela vai viver muita coisa, mas ela vai ver tudo passar, tudo crescer, tudo morrer, tudo ir embora, tudo se reciclar, menos ela. Então, assim, um preço muito alto a ser pago. Exatamente. A Mari está falando, eu gosto do prólogo. Ô, Josué, lê um pouquinho do prólogo pra gente. Deixa eu pegar aqui. Primeiro parágrafo do prólogo. A magia tem um jeito engraçado de brincar. As fadas sempre foram criaturas belas, brilhantes e bondosas em todos os contos. As sereias eram lindas mulheres com sonhos e encantos, já os piratas eram egoístas e queriam tomar todo o tesouro para si. Alguma coisa mudara desde o fim do Capitão Gancho. Foi possível ouvir o som de um tecido rasgando como um pano sendo descosturado. Uma ruptura no sistema mágico. Um fragmento perdido vagando pelo espaço sideral, amaldiçoado no véu das dimensões. Havia um lugar sombrio, esfumado e aterrorizante por ali. O fragmento se perdera e fora consumido pela escuridão de um pesadelo. Uma dimensão diferente, meio silenciosa. Ele não tinha lembranças, seus pensamentos estavam ocos como uma casca vazia, sem resquícios ou frações do que já fora. Não se sabia como havia chegado ali, mas estava certo de que aquele não poderia ser um bom destino. Essa parte fala sobre um personagem específico que é capturado por uma das sombras. E aí fala que é como se fosse um tecido rasgando, ele é levado para essa terra das sombras para viver os pesadelos ali. Vixe Maria. Agora, o Capitão Gancho na tua história, ele não existe, né? Então, o Capitão Gancho. Como é uma história que já aconteceu, né, do Capitão Gancho, do Peter Pan, a gente já sabe o fim dele. Na história, ele foi devorado pelo crocodilo, no fim. E aí, quando o August chega lá, não existe perigo em relação aos piratas e ao Capitão Gancho, porque aquela história o Peter Pan conseguiu resolver. Mas vamos dizer assim, que a gente consegue encontrar umas silhuetas assim do Capitão Gancho em algum momento. Ele aparece sim. Ai, que delícia! Eu adoro o Capitão Gancho, gente. Ele é um dos vilões que o pessoal gosta. Eu adoro ele. Acho ele muito bom, gente. O cara que não me deixa desistir de nada. Recomendo que vocês sempre leiam Josué. As histórias são sempre uma injeção de esperança. A Mari aí lambendo a sua cria, que coisa boa. O passado e o presente se unem em uma jornada de segredos, mistérios, magia, luz e sombra, à medida que o tempo se esgota de maneira diferente, deixando August acreditar que o que procura pode estar mais perto do que nunca. Ô, Josué, a tua história é o quê? Primeira pessoa, terceira pessoa? É terceira pessoa. Terceira pessoa. Muito bem. Você, no início da live, falou que o cenário ali era de uma Londres de 1915. E aí o tempo na Terra do Nunca é diferente? Porque o que acontece? Quando eles vão sendo transportados para lá, inclusive, eles passam por um processo muito diferente. Processo, vamos dizer assim, fora do espaço-tempo. Passa de uma forma bem diferente lá na Terra do Nunca. Não existe essa contagem de tempo como existe aqui na Terra. Lá era 1915. Mas até onde o August estava, existe uma certa peculiaridade no tempo.
Na Terra das Sombras também existe isso. Por exemplo, na parte da a Terra do Nunca também, ela tem um certo poder sobre as memórias das pessoas, em relação ao que elas vivem na Terra, sobre o tempo na Terra, vai esquecendo do que elas viveram lá. Na história do Peter Pan original, a Wendy e os irmãos dela vão se esquecendo dos pais, eles vão desenhando assim, no livro, né? Tem a árvore do nunca e eles ficam desenhando uma cruz assim, para cada lembrança que eles não têm. Eles fazem alguma pergunta, eles não sabem responder, eles desenham. E aí, quando eles foram ver, tava cheio de desenhos, cheio de cruzes, assim, na história original. Aí eles viram, a Terra do Nunca rouba memórias da gente. Aí a Wendy falou, vamos embora. Aí eles foram. Então existe essa questão da passagem do tempo diferente e existe a questão dessa tomada de memórias. Que triste, né, gente? Peter Pan é um negócio triste também, né? Imagina. Tem a sua parte de tristeza. Josué, se você tivesse a oportunidade, você iria para a Terra do Nunca? Me perguntaram isso uma vez. Eu diria que eu iria para visitar, para ver um pouquinho dos encantos, como é que é lá. Conhecer uma terra de fantasia, eu acho que seria bacana. A gente viu quando eu era criança, acho que seria legal. Mas para morar, acho que eu não ficaria, não. Josué. Não foi um convite a passeio, não. Josué, então não iria, não? Vamos para a Terra do Nunca. Ficar lá para sempre? Não. Duvido. Eu acho que ficaria muito na mesmice. E tem muito para pessoas que têm medo do que vai acontecer ou têm medo de mudança. Tem pessoas que têm um medo muito absurdo de mudanças e não sabem como lidar com elas, como é o caso do Peter Pan. Ele tem um medo de crescer e crescer gera mudanças. A gente vai passando o tempo e vai ter que mudar eventualmente em algum momento. Crescer, arrumar trabalho, se apaixonar, vai acontecer em algum momento. Então, eu não gostaria de viver em um lugar para sempre sendo a mesma pessoa, não envelhecendo ou envelhecendo com muita lentidão, mais do que o normal, não gostaria. Entendi o seu lado. Entendi. Agora, existe uma possibilidade de você fazer uma continuação dessa história? Me perguntaram isso também numa outra live. Eu juro que eu não vi a sua outra live, Josué. Eu juro. Então, não penso em fazer uma continuação, mas o que acontece? Agora a gente está lançando a segunda edição na loja da editora. Já tem pré-venda da segunda edição, inclusive tem uma nova capa lá. E vai ter um spin-off, que é uma história assim, uma história mais curta, vai ter um livreto com uma outra historinha assim dentro desse mundo, mas não vai ser um romance, vamos dizer assim, uma história mais longa, mais rica em detalhes, mais rica em personagens, como foi essa história original. Vai ser uma história bem mais curta. Mas vai ser mais um pouquinho que a gente vai conseguir ver. E tem previsão aí para esse spin-off? A gente está fazendo uma edição especial para o aniversário da editora, que é 28 de novembro. Já está em pré-venda, o pessoal já pode ir lá, inclusive, mas assim, vai chegar para a gente o livro físico lá para o aniversário da editora, mês que vem. Que maravilha! Então, gente, a editora Quimera já entra lá no site, porque o spin-off está em pré-venda, para que vocês também possam conhecer Peter Pan, uma nova aventura. Olha que coisa boa! E além disso tudo, é aniversário da editora. Parabéns, Mari! Coisa boa! Quero só ver quando é que você vai vir aqui no meu projeto falar da editora, tá? Palhaçada! Agora, ô Josué, me diz uma coisa. O que os leitores podem esperar de Peter Pan, uma nova aventura? Vão esperar muitas reviravoltas, muitas reviravoltas mesmo. Vai achar que está acontecendo uma coisa quando na verdade é outra. Vão se sentir muito chocados. Eu tenho um amigo que ele me mandou mensagem, ele estava terminando de ler o livro. Muito engraçado.
Eu me divirto demais. De madrugada, ele mandando mensagem pra mim: Josué, eu não acredito que você fez isso, eu não acredito que você escreveu isso. O que que tá acontecendo? O que que houve? Aí ele falou o que aconteceu, meu filho, mas calma que piora, piora. Aí ele falou: agora que eu não consigo mais, agora que eu não consigo mais dormir, tem que ler essa história toda. Ele leu a história, passou a madrugada lendo a história. Aí eu gosto assim. Aí foi lendo, foi descobrindo as coisas. É cada áudio atrás do outro. Teve uma hora que eu fiquei só ouvindo de novo. Mas foi bem divertido. Ai, O pessoal vai isso é, gostar, mas assim, muita reviravolta. isso é uma delícia de ser escritor, feedback, né? Os Demais. leitores sem dormir, mandando mensagem. Ixi, Mari, uma loucura. Isso aconteceu com o crime de Sara Castro, gente. Eu recebia mensagem no direct de madrugada. Ah, muito bom. Áudio, 4h15 da manhã, de leitora me Caramba. xingando. E deu de me Eu não xingar acredito. assim, chula mesmo, de xingamento chula assim. Eu te odeio porque você é isso, você é aquilo. E aí eu falo, "Ah, sinto muito, mas é o que eu tenho para te dar." E aí, Exatamente. Acho que aceito. né? É isso. Nosso papel de escritor é esse. Vocês que se virem aí lendo a obra e morrendo ou se deliciando. Ai, ai. Josué, projetos para 2024. Temos? Temos. Temos sim. Eu, Tem inclusive, novo estou livro trabalhando em em um. produção? Tem. Mas ainda estou escrevendo. Ainda não enviei para avaliação, para revisão, não. Mas tenho. Inclusive, é uma ideia que eu tenho, que eu tive há muito tempo. Eu venho trabalhando ao longo dos anos, na verdade. Eu tive a ideia. Na verdade, foi um compilado de pensamentos que eu tinha de escrever durante muitos anos, mas eu comecei a levar mais a sério quando eu escrevi o meu primeiro livro. Eu falei, bom, agora que eu já sei que é possível realmente publicar um livro, vou transformar isso aqui em uma história de verdade. O nome do livro é Zahara, é o nome de uma ordem que existe lá sobre sobre pessoas que têm poderes mágicos. E cada poder existe um poder e existe o contrário dele. Por exemplo, tem um personagem, que é o personagem principal, ele tem o poder dos 4 elementos. Aí cada um já é o oposto do outro. O fogo é o oposto da água, o ar é o oposto da terra. Ele tem um irmão que tem o poder de crescer e de diminuir. Na verdade, em relação à idade mesmo, de amadurecer, de envelhecer e de rejuvenescer, na verdade. Não só ele, mas as coisas. Ele consegue fazer árvores crescerem e voltarem ao tamanho normal. Ele consegue fazer aquilo que já foi grande um dia ficar pequeno de novo. Existe uma outra pessoa que tem o poder da energia, de dar e tirar energia, de conduzir energia. E tem uma outra que é eu tô gostando muito nessa personagem, que ela tem o poder de cura e destruição. Mas o que acontece? Ela é uma personagem que sofre de imunodeficiência e ela não consegue se curar. Ela tem o poder da cura, mas ela não consegue levar esse poder de cura para si mesma. E aí vai ter toda uma questão envolvida sobre o que é. E o que acontece? Esse personagem principal, ele não foi criado pelos pais. O pai dele tinha esse poder, ele herdou o poder do pai dele. Mas o que acontece? A mãe dele se matou por algum motivo e ninguém sabe qual foi. E o pai, ele não conseguiu suportar a morte dela. Ele não tinha o poder de trazê-la de volta. O poder que o pai tinha era o poder de dar uma visão e de tirar a sua visão. Ele tem, inclusive, uma cena que ele faz uma ilusão para ela. Mas o que acontece é que ele não tem o poder de trazer ninguém de volta. Ele procura a ordem para ver como é que pode fazer isso. E ele descobre que só existe um jeito que não foi testado antes, mas que pode ser possível. Ele topa na hora porque ele está desesperado para trazê-la de volta. E para isso, o preço cobrado, ele precisa matar os 4 filhos dele. Todos os filhos em ordem de nascença. Começando lá do primogênito até o final. Até o último. Mas aí, o personagem principal é o mais velho e ele consegue fugir ainda criança. Nessa fuga, ele fica na rua durante um tempo.
o pai dele não consegue encontrar, ele é acolhido no orfanato católico, é criado por algumas freiras durante um tempo, e aí ele consegue se esconder, mas o irmão dele encontra ele, e aí vai desenvolvendo o que precisa acontecer lá. Ele nunca deixou de procurar por ele, e nunca deixou de procurar uma forma de trazer a esposa de volta. Conseguiu conservar o corpo da esposa, porque ele tem uma esperança de que um dia ela vai acordar de algum jeito. Nossa, meio tenso isso, né? E você ainda está escrevendo. Tô. Então, 2024 teremos aí nova obra do nosso autor. Muito bem. Ô, Josué, faixa etária de Peter Pan, qual é? 12, mais 12. 12. 12 mais. Muito bem. Onde ele está à venda? Tem e-book, tem físico, consegue com você autografado? Como é que tá isso? Bom, agora, como a primeira edição acabou, mas, como eu falei, existe a segunda agora, tem no site da editora. Eu acredito que tenha no Kindle da Amazon também, já tá lá. No Kindle e na Amazon. Ai, gente, desculpa que caiu um negócio aqui, ó. Eu me assustei. Meu Deus do céu. É uma abelha. Ai, gente, tem uma abelha aqui dentro do meu computador. Eita, dentro do computador? Entrou no computador. Ai! Depois eu tiro. Ela vai morrer queimada, que esse computador esquenta pra caramba. Vou só sentir o cheiro de abelha. De onde que essa abelha veio, gente? Ai, ai. Josué, querido, qual é o seu Instagram? Josué Dantas Oficial. Deixa eu pegar aqui certinho. Eu vou marcar o autor, tá, gente? Josué Dantas aqui Oficial. Na live. Josué Dantas Oficial. Dantas Tem uma foto minha mesmo. Oficial. É o quê? Tem uma foto minha no perfil. Eu vou marcar o autor aqui como colaborador. Vocês vão poder assistir no dele, no meu, em todas as plataformas do podcast do Livro Não Me Livro, tá? Canal do YouTube, Spotify, Anchor e Amazon Music. Então já segue o nosso escritor para conhecer mais o trabalho dele. Tem spin-off chegando em novembro pela editora Quimera. Ele já está produzindo outro livro, ou seja, tem muita coisa acontecendo ainda, tá? Josué, você, mesmo que eu não esteja te vendo, eu adorei bater papo com você. Você é muito simpático, agradabilíssimo. Eu estou muito feliz de ter você no meu projeto, com uma obra tão interessante como essa, do Peter Pan, Uma Nova Aventura. Acho que é genial isso que você fez com a história. Já separei aqui o meu Kindle, já vou começar a ler. Que bom. E obrigada, sucesso, tá? Nada, eu que agradeço pela oportunidade, foi muito bom conversar com você também. Mari, um beijo para você, amor, obrigada, tá? Beijo sempre, Mário. Quero agradecer a todo mundo que entrou, que saiu, que vai assistir depois. Dizer que já eu volto com mais bate-papo literário. Josué, um beijo, amor, obrigada. Um beijo, obrigado. Tchau, tchau.